no terreiro que pai de cabeça chegou. Saravá, saravá, saravá. Esse povo de Pemba que é filho de fé no Congá. Saravá, saravá, oxalá. E pai de cabeça não deixa seus filhos penar. Lua, oh lua, ilumina o terreiro que pai de cabeça chegou. Lua, oh lua, ilumina o terreiro que pai de cabeça chegou. Saravá, né, todos os orixás, os mistérios maiores de Aruanda possa, desse momento em diante, nos conduzir em mais esse encontro espiritual. Boa noite. Né, sejam todos bem-vindos. Como a gente sempre costuma dizer, é um prazer e alegria recebê-los aqui. Lembrando sempre, né, que eu falo que esse é um rito quinzenal, mas na verdade não é, a cada 14 dias, né? Então, mas não deixa de ser um rito a cada 2 semanas. Para aqueles que estão conhecendo o nosso trabalho hoje, são bem-vindos, tá? Como os outros que já conhecem, né? Vocês só ampliam a família. E o objetivo nosso é, quando nos reunimos num templo, né, sagrado, como consideramos esse espaço, que ele esteja com os braços abertos, independente das afinidades individuais religiosas de vocês. Por isso que a gente não fica perguntando de onde vem. Só de vocês já estarem presentes aqui, vocês já contribuem muito. E isso é o mais importante, né? O respeito irrestrito e intrínseco, né, a todos vocês. Mas é importante que a gente fale um pouquinho a respeito de nossa casa. E nós praticamos a doutrina do Tríplice Caminho. Para algumas pessoas, quando a gente fala assim, doutrina do Tríplice Caminho, o que é isso? Na verdade, é aprender, né, a lidar com a mente, com o sentimento e com as atitudes, as ações no dia a dia. E a forma que a espiritualidade nos explica, que é a doutrina do Tríplice Caminho, é a sintonia da nossa mente com a sabedoria, o nosso coração com o amor e as nossas atitudes com ações efetivas e afetivas. Isso é a doutrina do Tríplice Caminho. Mas por que a gente usa essa sintonia tríplice? Para a gente combater ignorância, ódio e apego. E aí nunca é demais lembrar que nós, como seres humanos, a gente pensa, a gente sente, a gente age. E se tem algum tipo de equívoco quando nós utilizamos dessas 3 formas de expressão, é justamente ou porque a gente não pensou direito, ou porque a gente não sentiu direito, ou porque a gente executou equivocadamente. E se os equívocos estão aí, compete a gente trazer algo para modificar, né, esses atos, esses sentimentos, esses pensamentos. E a espiritualidade vem nos mostrando, né, que a Umbanda, dentro desse conceito triplo, baseado na nossa própria manifestação de pensar, sentir e agir, ela nos disciplina para a vida. Tanto é que a própria fenomênica mediúnica, né, da Umbanda, que é a criança, o caboclo e o pai velho. Infância, juventude e velhice. As 3 formas de predominante na Umbanda. Evidentemente que quando a gente passa por uma estadia terrena, a gente volta ao plano espiritual. Esse período de transição afeta aos Exus, né, que é onde nós fazemos a transição de lá para cá ou daqui para lá. De lá para cá quando nascemos. E daqui para lá quando a gente desencarna. Então esse período, né, alguns vão chamar isso de túnel da triagem, de período de expiação, mas isso pouco importa. Na verdade, são as dimensões que se entrecruzam e precisam de um limitador dessas portas. Os limitadores dessa porta são os Exus, que é exatamente a segunda falange que vai estar com vocês hoje. A primeira falange, vocês receberam aí as fichas, por ordem de chegada, né? A gente sempre tem respeito, né, a isso. Quem chega primeiro recebe as fichas primeiras, né? Quem chegar por último tem que receber por último, é uma questão lógica. Mas nós vamos ter, na primeira etapa do rito, 5 vibrações trabalhando junto. Que vibrações são essas? Vibrações de Orixalá, alguns vão chamar de vibração de Oxalá ou vibração do Cristo. A vibração de Emânia, ou de Emanjá, a vibração de Oxóssi, a vibração de Xangô e a vibração de Ogum. Então são as 5 emanações dos orixás que criam condições para que os caboclos representantes diversos, integrantes dessas, em especiais dessas falanges, possam estar conosco. Aí deve estar algum de vocês perguntando, mas e os pretos velhos? E as crianças? Hoje eles não vêm. Eles ficam por cima, dando sustentação ao trabalho desses que vão estar aqui por baixo. Nessa primeira etapa, ainda que os caboclos estejam conosco,
já que eles são representantes de 5 vibrações, então é um número bem expressivo desses mentores, que é a maioria do astral de nossa casa. Quando eles se apresentam aqui no físico, as outras falanges tomam conta do astral. E os portões dimensionais, né, do nosso santuário ficam policiados e vigiados pelos Exus, que vão vir na segunda etapa. Então vocês vão ter aí a possibilidade de conversar com um desses caboclos. Não sabemos qual será, mas provavelmente vai ser um dessas 5 vibrações. O que a gente aprende quando a gente fala de rede de caboclo? A primeira coisa, a gente aprende a exercer a vontade. Né? Os caboclos, eles conversam com a gente assim de peito estufado, né? Como dizer, não baixa essa cabeça, não. Quem ficou olhando demais para a terra é porque está querendo voltar para ela. O caboclo não, ele vai conversar como um jovem mesmo. Né? Postura ereta, esse é o jeito do caboclo, olhando no olho e despertando aquilo que a gente tem de precioso, que é o poder de realização que às vezes está baixo. E estão muito preocupados também com a nossa questão energética. Por isso que eles trazem, através de suas folhas, dos seus banhos, recomendações diversas. Então eles carregam desse universo de atuação deles essa força axé sobre nós. Então é comum do caboclo conversar dessa forma, diferente do preto velho, né, que trabalha em energia estática. O preto velho senta no banquinho e vai ali como um conselheiro conversar com você. E dentro da sapiência, da sabedoria dele, ele vai te dar informação baseado no cabedal que ele possui ao longo das existências. Não é diferente com o caboclo. Só que o caboclo tem um campo de atuação, como eu acabei de explicar aqui, um pouco diferenciado. Então nós temos caboclos que são civícolas mesmo, foram civícolas na última passagem por aqui. Traz uma larga experiência de tribo mesmo. Então são povos de origem. Então muitos dos índios nativos originais estão no astral agora, existem matas astrais. E esses espíritos, quando se prontificam a chegar num terreiro através da mediunidade, trazem toda a vitalidade desses sítios vibratórios para dentro do terreiro, para vitalizar, para fortalecer o egrégora da casa. Mas nós também temos outros caboclos que são reajustados. Então os primeiros são autênticos. Eles descem na falange de caboclo e foram índios, civícolas em vidas passadas. Não necessariamente indo-brasileiro. Podem ter sido, às vezes, um civícola indiano, um civícola asiático, um civícola mongol, um civícola africano. Perceberam o que eu estou dizendo? Eles são povos de origem, estão na origem das raças. E eles se encaixam muito bem dentro dessa vibração de caboclo e camuflam a sua identidade e se portam aqui como se fosse um índio mesmo, na hora que chegam aqui. Então a gente tem essa representatividade. Os primeiros são autênticos, os segundos são reajustados. Às vezes não foram civícolas de origem, não foram indígenas de origem, mas pertenceram a outras raças. E aí reajustam o corpo astral dele para que possam manifestar. Eles adequam o astral dele, usam a vestimenta astral para quem é visível, quem for vidente vai poder vê-los, né? Poxa, mas ele chegou igual um indiano, agora ele está igual um índio brasileiro. Então eles ajustam o corpo astral deles para poder melhor se comunicar com a gente ou com vocês. E tem os sacrificiais. São os espíritos elevadíssimos que podem descer em qualquer falange dessas. Pode descer na de Oxóssi, na de Xangô, na de Ogum, na de Oxalá, na de Iemanjá, mas geralmente esses espíritos que estão nessa condição de sacrificiais são espíritos mais evoluídos, têm mais tempo de existência terrena, e geralmente estão nas primeiras raças, ou a raça vermelha, que a gente chama de adâmica, ou então tiveram algum tipo de evolução ou na Atlântida ou na Lemuriana, de origem. Então são espíritos já bem avançados no espaço-tempo, bem distante da nossa condição e aprendizado humano que nós estamos agora, mas ainda assim eles se sacrificam de alguma forma. A maioria deles possui só organismo mental, eles não têm corpo astral, eles precisam criar para se manifestar nesses ambientes. E na sua grande maioria eles integram a vibração de Oxalá, de Orixalá ou de Emânia. Então são espíritos mais raros da gente ver no ambiente. Mas pode ser que a gente dê sorte e apareça algum por aí, né? Tudo é possível. O que a gente vai fazer é bater nessa porta, né? Ver se ela se abre para a gente. Tirando isso, sem mais delongas, eu sei que vocês estão doidos, é para ver o rito e ver os espíritos baixar. Mas é importante que a gente explique a vocês que a gente precisa ter o mínimo de requisito no ambiente. A gente precisa preparar o ambiente. Você não pode evocar os espíritos assim de qualquer jeito. E a gente aprendeu uma técnica dentro da Umbanda de abrir esses portais e poder fechá-los também. Então tem toda uma métrica. Então a primeira parte que vocês vão ver executada aqui
é a formação de elemental, para a gente fortalecer os cinturões que eu disse para vocês, que os Exus estão tomando conta agora. 3 desses estão dentro desse santuário. Os outros 4 estão além da periferia desse santuário. E precisam de guardas astrais tomando conta para que a gente não possa ser assediado por espíritos negativos. Aí sim, os caboclos conseguem chegar no ambiente preparados. Falar mais seria desperdiçar o tempo precioso de vocês. Eu acho que o próprio nome gira, né? Gira de Umbanda, o próprio nome já fala, gira de Umbanda. E aí nós precisamos entender 2 conceitos, né, que são muito básicos. Né? Quando a gente fala gira, é para girar mesmo. Então a energia tem que girar. Não importa se é para cá ou se é para cá, é uma gira. Quando nós nos reunimos e evocamos os espíritos, eles vão vir para fazer essa energia girar. Num bom termo, dizer que energia estática, energia estagnada, a energia ruim não pode ficar parada. Tem que ser colocado no campo de movimentação da vida. Que são esses ciclos e ritmos, né, que regem a natureza. Então o conceito de gira é esse, é colocar as coisas para serem movimentadas. E por que de Umbanda? Porque Umbanda é o conjunto das leis sagradas, o conjunto das leis divinas. Essa é a tradução de Umbanda. É um conceito mais amplo. Se a gente fosse buscar pela etimologia da palavra, a gente dizer que seria Umbandarum. Né? Umbanda. Rum. Então, Om é Deus, Ban é conjunto, e Rum seria o fogo de Deus. Então, o conjunto do fogo de Deus, conjunto das leis de Deus. Então, a gira é para movimentar esses conjuntos. E esses conjuntos são amplos. Nós não temos nem competência para ficar aqui explicando tudo. E nem temos conhecimento para isso. Mas é o que vocês vão presenciar daqui a pouquinho, né? Dentro da nossa capacidade de recepção e de externação. Né? Quando a gente fala de recepção, nós mesmos precisamos sintonizar com esse astral e, da melhor forma possível, tentar traduzir isso para vocês. Por isso que vem os mediadores, né? A intercomunicação entre os espíritos e nós vai se dar com vocês. Então são 3 sujeitos na relação. O espírito, o médium e o consulente. Percebeu? Pode dar refração? Pode. Às vezes o espírito fala mercado, a gente entende Bernardo. Mas a intenção foi boa, da ressonância. Então, a gente vai torcer para que nenhum dos médicos que estão aqui se disponibilizando aconteça isso, né? A gente quer oferecer o melhor para você. E aí a gente precisa estar bem alinhadinho com os propósitos espirituais. Ah, muito bem lembrado. O nosso filho está nos dizendo aqui, na próxima terça, né, aqueles pessoal que gostam de frequentar a terça, que é um rito que eu convido todos vocês, tá? Quiserem conhecer, venham conhecer o trabalho também na terça. Na próxima terça agora nós não temos rito. Então, só vamos nos encontrar na outra terça. E eu queria, se vocês me permitem mais alguns minutinhos, vai ser rápido. Né? Hoje, curiosamente, primeiro eu queria, parece que tem uma pessoa de outra casa, né? Casa Luz do... Marcelo, quem chama Marcelo? Marcelo? Você é Marcelo? É da casa Luz? Luz? Elos de Luz. Seja bem-vindo, tá? Hoje, curiosamente, talvez como a maioria de vocês, estava lá rolando o Instagram, né? E aí me veio algo curioso, né? Uma postagem que eu prestei atenção e eu não sabia disso, eu queria compartilhar isso com vocês, né? E que eu já vi várias vezes os mentores dessa casa falarem e ressaltarem continuamente nas nossas conversas. Quando nós temos e apresentamos as nossas dificuldades, os mentores viram e falam assim, não tenha medo da vida, filho. Arrisque. Se você entrar por essa porta e lá no final ela estiver fechada, você volta no caminho e pega outra porta. Mas não tenha medo. Porque a gente só vai ter certeza, ainda que seja errando, executando aquilo. Não é assim? Então o medo não pode ser um cerceador das nossas descobertas, do nosso processo evolutivo. E aí lá nessa mensagem dizia que a única frase que repete durante a Bíblia, é a frase que mais se repete na Bíblia. Não tenha medo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. É a frase que mais repete na Bíblia. Depois vocês façam uma pesquisa. Dizem que ela está na Bíblia, essa frase, não tenha medo, 365 vezes. E o detalhe, isso nos chama a atenção porque um ciclo anual ele é 365 dias.
E se nós temos que viver um dia de cada vez, não é interessante isso? E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu sou testemunha fiel e verdadeiro dos mentores, e eu posso falar por aqueles que me assistem e me comandam, que eles usam muito isso. Não tenha medo. Se arrisque. Chegue ao resultado final para você tirar uma conclusão. Porque sem esse resultado final, a gente não chega a uma convicção íntima. Não chega a um resultado. E perceba agora, ainda que o resultado seja ruim ou bom, você precisa chegar a uma conclusão. E assim são as escolhas que nós fazemos. Tudo na vida tem escolha. Às vezes algumas boas, outras ruins. Mas para a gente ter certeza dessa convicção de escolha, tem que saber o resultado. Porque se você trilha o caminho e fica no meio dele, você não chegou no final, você concorda? Que é o tal do benefício da dúvida. E aí eu queria lançar esse benefício da dúvida para vocês, principalmente para os que estão chegando hoje pela primeira vez. Nos dê o benefício da dúvida. E para ser mais enfático, né, eu disse que aqui hoje é um rito de caboclo, é um rito de folhas, é um rito dos espíritos que trazem essa pujança da natureza. Se vocês receberem uma indicação, seja de um banho, seja de uma ida na natureza, seja de colocar o pé lá na água, deixar a água passar e ir ali meditando para as coisas ruins ir embora, não importa. Eu não sei qual vai ser o conselho. Nos dê o benefício da dúvida, coloque em prática. Se não funcionar, tá tudo certo. Não funcionou, tá tudo bem. Mas se funcionar, pelo menos você chegou numa conclusão de resultado. E não vai ficar naquela eterna dúvida, poxa, aquele caboclo falou que eu tinha que tomar um banho, eu estou sentindo mal desde o dia que eu fui naquele rio, mas você não tomou banho. Vocês entendem o que eu estou falando? Esse é o benefício da dúvida. Indicou um banho, indicou um defumador, indicou lá acender uma vela em casa, indicou lá fazer a paz com um familiar que você está brigado. Execute. Se não der resultado, abandone, está tudo certo. Aí a gente terá efetividade naquilo que é a propósito da noite. No mais é isso. Um bom rito a todos vocês. Saravá.